pessoal! Boa noite, boa Boa tarde. noite. Sejam bem-vindos. A Roseli está chegando daqui a pouco e eu e a Agnes já vamos começar aqui trazendo um conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre os 5 sentidos. Na verdade, eu vou falar sobre os 6 sentidos, né? Que eu já me empolgo, porque o sexto sentido eles não têm. Mas eu vou falar um pouquinho dessa parte, nós, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte dos 5 sentidos: o toque físico, o paladar, olfato, audição e visão. E antes de passar a palavra para a Agnes, que aí depois eu vou desenrolar um monte de coisinha que eu trouxe aqui para vocês, eu quero falar um pouquinho, trazer uma analogia. Eu fiquei pensando, né, sobre o tema de hoje, fui anotando algumas coisas, e eu falei, gente, a história do lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho, né? Porque, ó, quando ela chega lá e vê o lobo mau, né, fingindo ser a vovozinha, primeiro que eles fingem ser anjos de luz, né? Lobos em pele de... Cordeiro. Aham. Então, eu falei, perfeita essa analogia, o lobo mau, a Chapeuzinho, porque ela chega lá e fala assim, mas por que a sua boca, vovó... Né, vou chegar na boca já. Primeiro fala assim, por que seus olhos são tão grandes? Por que seus olhos são tão grandes? É para te olhar melhor, né? Por que sua orelha é tão grande? Para te ouvir melhor. Por que seu nariz é tão grande? Para te cheirar melhor. E a sua boca? Para te comer. Então, aí agora falando um pouco sobre essa parte, né? Porque no início eles vão te escutar como ninguém, parece que estão super interessados, interessadas em saber sobre a sua vida, porque gosta de você, mas na verdade estão anotando tudinho lá no caderninho das trevas para depois usar tudo contra você. Então, assim, a parte do olfato, algumas coisas que eu anotei também, mas primeiro eu vou passar para a Agnes. E o olhar, né? Tem toda aquela parte da visão também. Paladar também tem algumas coisas que eu anotei aqui no convívio e estudos também que eu já fiz, que é interessante trazer aqui, compartilhar esse conhecimento. E que mais? E o toque físico, né? Que eles não gostam do toque físico, eles não gostam de pessoas, e quando parecem gostar, é por causa do prazer, por causa da adrenalina que tem ali na hora, mas não existe carinho, não existe Reciprocidade. isso, afeto, não existe isso da parte deles. Conexão. Emocional não existe. Então, é tudo uma cena para conseguir o que querem ali: prazer, diversão, status, poder, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou deixar você falar um pouquinho, Agnes, e aí depois eu falo as coisinhas que eu anotei também. Quero dar boas-vindas para todos que estão aqui também com a gente. Meise, aluna do curso de terapeutas. Obrigada por estarem aqui de novo. O Ângelo também, sempre aqui com a gente. Obrigada, Ângelo. Boa noite para vocês. E a gente vai interagir. Se tiverem perguntas ou algo a acrescentar na experiência de vocês no convívio com esses seres, já deixa aí para a gente falar sobre isso também, tá bom? E a Roseli, eu vou entrar em contato aqui para ver o que aconteceu, porque talvez ela não está tentando, não está conseguindo entrar. Enquanto isso, Agnes, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje mais uma vez. Muito bem. São 5 sensações, né? Os sentidos que todo ser humano tem. Nós já nascemos com essas habilidades, necessidades, características, né? Algumas pessoas desenvolvem mais certas habilidades em cada um deles, né? Nós não podemos deixar de lembrar até dos deficientes, de alguma forma, que eles compensam isso, né, desenvolvendo mais os outros sentidos. É muito interessante, nós temos vários históricos a respeito disso. Eu comecei falando sobre o olfato. Então, geralmente, esses narcisistas, eles utilizam essa manipulação, né, que eles fazem sempre, essa manipulação, para poder, de certa forma, controlar a vítima, né, Sim. ou instigar, né, a vítima a sensações negativas ou para viciá-las, até mesmo. Uhum. Então, pode ser através de perfumes, de Ai, eu anotei cheiro. isso, eu anotei isso. Sabe por que eu anotei isso, Agnes? Porque eu tive o meu ex-sociopata, eu lembro que eu até já falei nos meus vídeos sobre isso. Nessa parte do olfato é muito importante, né? Dar exemplos.
Ele usava aquele perfume Fahrenheit. Fahrenheit. Da Dior. Gente, porque associava o cheiro a ele, né? Que ele sempre usava, era a marca registrada dele, ele só usava esse perfume. E eu cheguei, depois de anos, a comprar esse perfume para ter comigo, para eu usar, só para eu. Aquele cheiro me remetia à lembrança daquela emoção que era quando a gente brigava. Exato. Quando brigava e voltava, que ele dava essa migalha de love bomb, né? Mas era isso que me fazia. Olha só o vício, e eles usam sim. E esse perfume, depois eu descobri também, que me comentaram no canal, no vídeo mesmo, nos comentários, falando que esse perfume ele tem algo ali que mexe, é meio afrodisíaco, mexe com a gente. Na hora que você sente aquilo, eu esqueci o nome, se alguém tiver esse conhecimento. Feromônio. Isso! É um negócio assim, que é um hormônio, não é? Isso. Interessante. Ele já sabia com certeza sobre isso, né? Olha que interessante. Mas fala aí, continua aí. Eu quis agregar também, eu gosto sempre de colocar como na parte corporativa profissional, eu passei pela mão dessas pessoas. Sim. Então, assim, a exposição a odores fortes e prejudiciais sem dar ao funcionário ou à vítima a proteção adequada, né? Tem até processos trabalhistas em relação a isso, né? E trabalhar em ambiente onde frequentemente também tem esse tipo de cheiro, ou não tem a limpeza adequada do ambiente, e acaba que as vítimas, não aguentando aquela sujeira, aquele odor, acaba ela mesma limpando. Então, não contrata uma pessoa para limpeza, não. Então, o próprio funcionário, se quiser, ele que limpa. Banheiro, estação de trabalho e tudo mais. Uma coisa interessante também que eu quero falar diante do que você disse, eu já vou aqui, né, acrescentando. Pessoas, eu já ouvi falar também, já li sobre isso, que pessoas com psicopatia, eles não têm o olfato como o nosso. Eles não sentem cheiro como nós sentimos. Tem alguma falha ali no cérebro deles que afeta o olfato. Interessante, né? Então, assim, contanto que tem alguns serial killers que eles chegam a ficar do lado da pessoa já morta há dias, né? Lembra daquele Dahmer, que ele foi assassinado dentro da prisão e tudo, tem até um seriado no Netflix sobre a vida dele. Ele guardava os corpos dentro do apartamento dele, gente. E os vizinhos reclamavam porque o cheiro era insuportável e ele conseguia estar ali dentro do apartamento com aquele cheiro. Então, interessante. Eu creio que isso faz sentido, sim. Mas é na psicopatia, né? Narcisismo e sociopatas, não creio que isso aconteça. Eu tenho um depoimento de uma técnica de enfermagem que cuida de uma idosa e ela tem que limpar, né, obviamente, o ambiente, e o patrão, que é o marido da senhora, fecha a casa inteira, não permite abrir as janelas e fica o odor de fezes na casa inteira e ele não permite abrir a janela. Fala que vai entrar mosca. E aí trava o ambiente, a janela e não pode abrir a janela. São nos detalhes, né, que a gente pega. Que coisa de doido, né? Esses daí já são mais aqueles meio doido mesmo da cachola. E aí tem também a questão do mofo, das fezes, do cheiro de esgoto, da limpeza e da ventilação. Em algum desses detalhes, eles vão manipular as vítimas ou fazê-las passar por esse tipo de constrangimento. Uhum. E se você reclamar, eles fazem comentários depreciativos, tipo assim, que nariz sensível. Não estou sentindo nada. Né? Ainda acho assim. E alguns soltam pum debaixo do cobertor. E Agnes, você é muito engraçada, não aguento. Debaixo do cobertor, dentro do carro fechado.
Falta de Não respeito, fala né? nada e dentro do elevador. Eles gostam de fazer isso. Para ver qual que é a reação, o constrangimento da pessoa. Verdade, verdade, já aconteceu comigo isso, pensando aqui agora, já aconteceu comigo, eu ficava brava. E eu falava, por que você não Exato. abre a janela se você sabia que você ia peidar e agora todo mundo é obrigado a cheirar? Falta Exato. de respeito, né? Pelo menos abre o Exatamente. vidro. É. E Só de... testar os limites, né? Porque dependendo do ambiente, mas eles têm essas atitudes exatamente para ver as reações. É o sarcasmo, né? Sim. É. Uau. O paladar. Então, eles gostam de controlar a quantidade de alimento da vítima. Eles forçam também as pessoas a comer algo que elas já falaram que elas não querem ou não toleram. Sempre oferece. Tipo assim, é igual a droga, né? Ah, É tenta, experimenta e fica ali. insistente, né? Porque eles não aceitam não. Eles querem forçar você. Eu conheci uma dessas que ela diz ela que começou a fazer, virou vegetariana. E aí ela fez o marido também não comer mais carne e tentou me manipular para eu também não, mas falava que era porque era o amor aos animais. Mentira! Não gosta nem dela, vai gostar dos animais. Torturava os animais que ela tinha, pôs o cachorrinho em depressão. Gente, isso é real, né? Usando outro bichinho. E eu falei, não, tipo, não. E aí faz você sentir mal, como se você não tivesse amor aos animais, que insensível você é. Mas não fala, dá só a entender, né? Deixa no ar. Eu tenho um depoimento pessoal, quando eu era criança, eu tinha 4, 5 anos, que eu me lembro até hoje, que a minha mãe fez uma feijoada e convidou a família toda, e eu estava brincando, porque os primos todos, estava vendo os primos e Sim. tal. Aí eles serviram essa feijoada, e eu cheguei assim na porta e falei assim, criança, falei assim, ó, guarda pra mim, que tipo assim, não vou comer agora não, vou brincar. Uhum. E o meu pai só deu aquela olhada de rabo de olho, aí eu já entendi. Uhum. Continuou o dia normalmente, eu vi o olhar e já tremi toda. Quando chegou mais ou menos umas 4, 5 horas, todo mundo foi embora e tal. E eu lembro direitinho, porque foi na hora que estava começando, não, devia ser, estava tocando a música do Fantástico, Uhum. me fixou. Ele pegou uma panela de pressão de feijoada, falei assim, você mandou guardar para você na frente das visitas? Você me envergonhou, agora você vai comer. E pegou a panela, ó, eu até repito, muito, ó, e ele fez eu comer. Uma Tudo. panela de feijoada e a minha mãe falando, não, chorando, pelo amor de Deus, não faz isso, ela é uma criança. E ele, ela me envergonhou. Como E se isso agora fosse ela vai vergonha, comer. né? O que tem de mais uma criança? O que isso envergonha alguém? Né? Eles inventam as coisas para ter desculpa, para eles aproveitam da oportunidade que acham que você fez algo de errado para punir, para jogar o lixo que tem dentro deles em cima das pessoas, né? A frustração por eles mesmos. E eu lembro assim direitinho. Ainda conciliou com a música do Fantástico. Então, foi difícil, assim. Eu passei muito Então, mal e eu lembro da minha mãe chorando, implorando para ele não fazer isso. e hoje você come feijoada ou isso ficou um trauma que você já superou, né? Hoje come. Não, glória a Deus, Deus é Pai, Deus é mais. Ai, que Ah, barato. assim, mas enquanto eu fui criança, eu creio que traumatizou, Sim, porque eu condicionei com a música do Fantástico. entendi. Me Então, dava gosta aquele mais mal-estar. do fantástico do que da feijoada. A feijoada você Também, continua comendo, o é, fantástico não assiste, não. é. E mais assim, da minha mãe, sabe? De ver a minha mãe sempre sofrendo, vendo as covardias, e Sim. ela, assim, inerte, sem poder fazer nada, e ela suplicando ele, ela suplicando. Minha mãe tinha muita fé, assim, e eu via ela suplicando mesmo, pedindo apoio, e ele ali, sabe? Usando a força, a covardia, Ah, né? triste, né? Muito Bom, triste.
Eu anotei algumas coisas aqui, compartilha. Você tem mais algo a compartilhar? Tenho. Então Uma vai lá. vez, Pri, a família do meu ex é estrangeira. É o quê? E Estrangeiro? estrangeiros. Ah, tá. Aí, nós fizemos uma viagem lá no país deles. Eles, vou dar para vocês uma comida típica daqui. E eu falando, não, não quero experimentar, não quero experimentar. Não, que tem que comer, que tem que comer. Tem que comer, todo mundo. Aí, aquela coisa assim, ninguém sabia o que era. Aí depois ele começou a rir, assim, de todo mundo. Falou, vocês comeram o bago do boi. O quê? O quê do boi? O bago do boi. O que é isso? O testículo do Ai, boi. que nojo! E você sabe que eu tive uma amiga que ela é psicopata e ela adorava comer. Eu não gosto, gente, me desculpa, não estou dizendo que quem come isso é psicopata, não, mas ela adorava comer o rabo na feijoada, rabo, a língua. Do coração, língua. Comia todas essas coisas. Como se diz, o gosto é pessoal. O caso é toda a situação das pessoas não quererem comer e forçar, e falar não, que você viajou, que você tem que experimentar, e achando isso o máximo, o sarcasmo mesmo. Sim. E outra coisa que eu lembrei também que é interessante, que eu já vi também várias pessoas falando sobre isso, deixem aí nos comentários se vocês tiverem também esse exemplo, essa experiência. Muitos narcisistas, tanto homens quanto mulheres, adoram carne mal passada. Eu tive um namorado que eu falava, meu Deus, se a vaca vier viva, tu come a vaca viva. Era aquela sangue, a carne praticamente estava crua, me dava um desespero, gente, porque eu falo, isso faz mal para a saúde, né? Tem bactéria ali. E gostava muito carnívoros, muito de comer carne vermelha, e quanto mais mal passada, quanto mais sangue ali, melhor. Uhum. É lógico, gente, que eu falo aqui, não é que tem pessoas que gostam, não quer dizer que isso é ser narcisista, mas que sim tem algumas coisas no contexto, assim, se você for juntar todos os outros, né, sinais, todos os outros características, as outras características do DSM-5, algumas dessas também se encaixam, porque eu já vi várias pessoas comentando, falando sobre isso também. Interessante. Exato. Então, eles sempre ridicularizam, né, as preferências das pessoas, causando desconforto emocional, físico, e principalmente se estiver expondo a vítima ao vexame. Uhum. E uma coisa que é no dia a dia, que é sutil, que eu já percebi, e é muito difícil, assim, de julgar, porque o codependente, ele sempre fica assim, não é possível que fez de propósito, e eles fazem de propósito. É colocar ou muito sal ou pimenta na comida. Dá aquela passada do ponto. E, tipo assim, é a comida, aí cozinha e vai beliscando, ou seja, nem tá com muita fome. Põe a comida, tipo assim, agora eu quero ver vocês comendo essa comida salgada ou pimentada. Sim. Interessante, né? Isso E depende também do grau, outra né? coisa que Depende do grau, porque assim, as pessoas que fazem mais esse tipo de coisa já é mais sociopatia, no meu ponto de ver, mais perverso, sabe? Porque narcisista mesmo, eu não vejo fazendo esse tipo de coisa, pelo menos com a minha experiência no convívio. São mais assim, impulsivos e meio que faz o outro, causa dor no outro, mas é como uma forma de se proteger, ataca. O ataque é a melhor defesa para eles. Mas sociopata e psicopata, eles fazem por prazer, eles planejam, é tudo de caso pensar. Se vê uma pessoa que vai fazer isso, é de propósito. Realmente. E eu quis comentar um pouco, né, na questão dos 7 pecados capitais, que um deles é a gula. Sim, né? Interessante. Então, e está envolvido, né, com o comer, com a comida. Então, como se diz, é até biblicamente uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tem que orar, tem que agradecer o alimento, né? Porque eu acredito que ali tem graça, né? Tem a energia que Deus, a bênção de Deus. Sim, né? Consagrar, né, o alimento ao Senhor. Sim. Exato. Aí a visão, né? Pode expor a vítima a luzes excessivas, brilhantes, piscantes, porque
pode parecer que a pessoa está ficando meio desnorteada. Fazer sexo de olhos vendados, né? Que tira da vítima o que vai acontecer, como se fosse um fetiche, mas Sim. tem a malícia, né? Naquilo. Sim. A privação do sono ou do descanso visual adequado, né? Aquela mania de ficar a noite inteira com a televisão ligada e a vítima já falou que incomoda, que não é agradável, e insiste, mas eu preciso disso. E aí passa anos e anos e anos, né, num ambiente que é para ser sagrado, tranquilo, de repouso, com aquela televisão ligada, mesmo que coloque o volume baixo, mas incomoda. Sim, né? falta de respeito, né? Exato. E aí de você que se o bonito ou a bonita quiser dormir, você deixa a televisão ligada. Isso. Jamais. E sempre assistindo programas bárbaros, né? De violência, de guerra, de coisas negativas, de notícias ruins, de acidentes, de terror. Eles amam esse tipo de conteúdo. Sim. Quando não coloca pornografia, ainda te obriga a assistir. Sabe por quê, né? Eles não sentem normalmente como nós sentimos, são neutros, então eles precisam dessa adrenalina. E o sexo é uma das coisas onde, até uma sociopata que eu acompanho o canal dela, às vezes, ela fala que ela nunca teve, ela já teve acidente, ela falou que acidente de carro seríssimo, que ela quase morreu. O coração dela não mudou nada, ela não teve medo, o coração não disparou nada. Mas quando ela tem relação sexual, ela diz que é um dos momentos, dos únicos momentos que o coração dela dá uma aceleradinha. Então, eles sentem algo, entende? E filmes assim, com essas coisas, parece que dá uma coisinha ali, que eles sentem algo, que normalmente é neutro. Não é como nós, entende? Olhares ameaçadores, né? Geralmente eles têm esse controle e só pelo olhar eles intimidam as pessoas ou parece que vão entrar dentro da alma da gente ou te tira sua roupa ali de tanto que olha, repara, né? Seria a visão. Ridicularizam o gosto estético, criticando constantemente. Então, se você é do estilo... por exemplo, eu gosto de usar sapato com o biquinho fininho. Esse tipo de... Sapato para matar barata no canto da parede. Não combina, mas fala assim, bem, né? Tudo. Essa cor não combina, esse cabelo não combina. E vai deixando a autoestima da vítima sempre para baixo. Sim. E critica o estilo, se você mostrar alguma coisa, um móvel, uma decoração de uma casa, aí sempre é do contra. Sim. O primeiro sempre é o não. Não. Ou se ainda tiver alguma coisa que gosta, é assim, mas tem algum detalhe a mais, uma ideia a mais, alguma coisa a mais que ele tem que sempre dar o pitaco para poder nunca tá perfeito, nunca tá suficiente ou satisfatório. E geralmente é o desprezo mesmo das escolhas pessoais, do estilo da pessoa, sempre criticando. Você tá linda, maravilhosa e fala assim, nossa, mas esse detalhe que podia, ou você põe alguma coisa, tira alguma coisa, nunca... É para a pessoa não sentir que é boa o suficiente. Nada é o suficiente, né? Mas na verdade não é o suficiente, não é que está faltando algo em você, é neles, nelas. E aí eles tentam fazer você sentir como eles se sentem, entende? O tempo inteiro é essa projeção. A Roseli está tentando entrar, já já ela está aqui com a gente, pessoal. Sobre a audição, eu coloquei que é a exposição a ruídos, volume alto. Eu não sei, porque parece uma loucura. Parece que assim, a pessoa muda. Chama atenção, né? Incrível como que volume alto parece que é para tentar sentir alguma coisa, emoção.
tudo é aqueles volumes fora do. E gritos dentro de casa, né? Que causa medo ou estresse o tempo todo, alteração de voz, ou Sim, o contrário, silêncio. sim. Que muita gente reclama, né? Que vive a solidão a dois. Porque é aquele silêncio mórbido, parece que não tem ninguém em casa, que não tem companhia, que não conversa, que não fala de nada, que vive naquele mundinho dentro deles, Hum. né? E você não sabe o que está acontecendo. Para dar rejeição, né? Para você se sentir o tempo inteiro ignorado, ignorada. Eu já vou falar sobre essa parte também que eu anotei aqui sobre a audição. Interessante. E fazer comentários sarcásticos, ofensivos ou humilhantes. Sim. Interessante que você falou sobre isso, essa parte de querer envergonhar, que seu pai falou, né? Já você me envergonhou. Eles têm esse problema com vergonha dentro deles, né? Não é a vergonha. Já até gravei aqui a live com o Ângelo e com a Mirinha falando sobre isso. Muito boa, por sinal, depois assistam lá, tá lá na live, no meu canal. Mas eles têm essa coisa de sentir um lixo, então eles têm vergonha deles, e fora o que eles sentiram de vergonha na infância, enfim. E aí eles tentam fazer as pessoas sentirem vergonha. Uhum. Fazem a pessoa passar por humilhação. A cada coisa ridícula, dependendo do grau, fazem a pessoa ir, tipo, na padaria com farinha no cabelo. Vou dar um exemplo, para todo mundo ficar olhando e rir da cara da pessoa. Ah, Roseli chegou. Ê! Olá, boa noite. Boa noite, gente. Eu falei, cadê você? A live já começou. Aí ela, não é às 20 horas? Eu falei, não, é dia 20, mas é às 19 horas. Eu falei, corre lá, a gente tá te esperando. Chegou na hora certa. A gente faz 1001 coisas ao mesmo tempo e depois vê as coisas rápido e vai no automático. Me desculpem, me perdoem. O importante é que você, né, viu a mensagem e escutou eu te ligando e aí deu tudo certo. A Agnes está terminando, eu já vou passar a palavra para você, Roseli, e aí depois eu fecho com o que eu tenho aqui de conteúdo também para compartilhar. Legal, bacana. Então, nós estamos falando da audição. Já falamos do olfato, e do paladar e da visão. Aí a audição, nós falamos sobre os ruídos, né? O volume alto, que sempre para incomodar, né? Quem está perto, aquela coisa para testar seus limites o tempo inteiro. Gritos em casa ou o silêncio, né? É o tratamento de silêncio, quando eles são contrariados com alguma coisa que a gente nunca sabe o que é, porque não acontece nada extraordinário, aí para de conversar dias. E fazer comentários sarcásticos, ofensivos ou humilhantes, e sempre colocando a vítima para baixo. Mania de assustar as pessoas. Sim, isso Aquela também. surpresa, mas. Ai, surpresa. E aí assusta a pessoa, ou então a mania. Pior que criança, sabe para quê? Você precisa um tempo inteiro estar causando uma reação em alguém. Olha que interessante isso que você falou, Agnes, realmente. Né, assustar. Ou então, aquela coisa de não fazer barulho nenhum, aproximar e ficar olhando. E ver o que está acontecendo. E sempre, a gente sempre tem aquela sensação que está sendo controlado o tempo inteiro. Sim. E criticar ou imitar a voz das pessoas debochando com o sarcasmo deles. Uhum. Criticar ou desvalorizar as habilidades cognitivas, desvalorizando e diminuindo a autoestima da pessoa. Então, Sim. se alguém fala assim, eu tenho habilidade de cozinhar. Minha mãe cozinhava muito melhor. Minha ex-mulher cozinhava melhor. Essa mania de comparar Sim. sempre com outras pessoas ou com eles próprios. Essa competitividade. Uhum. Sobre o tato. Geralmente, ou infelizmente, né, causam abuso físico, que pode causar ou dor, ou lesões, ou agressões físicas repetidas.
Então, morder, beliscar, cutucar, sei lá como é que chama isso, né? Que irrita a pessoa. Atenção, se ele chamar uma vez e você, no mesmo instante, não pode dar atenção, começa a cutucar, ou aumenta a voz, Ou fica repetindo a mesma coisa 5 vezes. Nossa, é irritante, né? Nossa. Aí, meu Deus, é porque você não escuta, você não está me escutando. E quando está discutindo, e aí a pessoa não tem argumento, não tem o que responder, você está com a razão, aí fala assim, você não sabe me escutar, né? Quer dizer, você está falando sobre algo que ele não fez, ou que ele fez de errado, né? Ou não fez o que falou que ia fazer. E aí começa a falar isso, porque aí você começa a achar que você que é o problema, que você realmente não escuta, e você sai dessa confusão mais confusa ainda, e ainda nem lembra depois, por que eu vim aqui para falar o quê? Nem lembra mais. E a pessoa fica lá tranquila. Que é o gaslight, né? A pessoa começa a duvidar da própria sanidade dela. O que está acontecendo? No caso, causar hematomas, ferimentos ou fraturas. Uhum. Aí... A maioria não faz isso. A maioria, eu digo, dos narcisistas que são mais ocultos, porque eles não querem deixar, né, marca. E quando fazem, aí finge que chora, que se arrependeu, porque fica com medo de você chamar a polícia ou fazer alguma coisa. No fim, a pessoa que apanhou tá lá, calma, tá tudo cuidando, né, da pessoa, e a pessoa que tá lá ferida esquece da própria dor. Sim, eles têm essa malícia, essa maldade, chuta e fala que, ai, não sei quem me chutou. Eles que estão chutando e eles acusam o outro que, né, que nem você falou no começo sobre o peido. Peida e fala, quem peidou? Quem peidou? Já tira de fora, né? Ai, só Deus na causa. Geralmente a pessoa fala, quem peidou é quem perguntou primeiro. É verdade. É sempre que pergunta, só Deus. Eles fazem a privação do contato tátil saudável, como o abraço e o colo, né? Você vê que ele tem essa dificuldade, que é aquele abraço frio, distante, ou nem se dão ao trabalho disso. Olha, mas sabem fazer, tá? Eu tive um que era assim, eu cheguei a pedir, gente, porque eu falei, de repente ele não entendeu, ou de repente ele, né? E eu falei, eu deitei assim no colo e falei, faz um carinho assim no meu cabelo, sabe o que ele fez? Chacoalhou assim, ó. Isso. Levantou e foi embora. Só que aí, quando vinha o nosso cachorrinho, na época, perto, era um carinho lindo, gente. Ele sabia dar o carinho, entende? Então, assim, não é que eles não sabem, é que eles querem te dar rejeição, é que eles querem te humilhar, eles querem que você sinta que você não merece, que você não é digna desse carinho, que eles não... Entende? Mas sabe muito bem se quiser, é que não querem. É que para você não, né? Para você não. E faz na nossa frente, dando para um animal, para você se sentir, né, ainda pior, porque dá carinho para o cachorro e não dá para mim. Né? E ainda quando eu pedi, ainda fez essa graça, né? Tipo, ainda chacoalhou minha cabeça. Dá licença, né, gente? Sim. Só Deus na causa. E na amamentação, né, no caso de mães narcisistas, de negar a amamentar, e mesmo que vai dar mamadeira, mas, tipo assim, não dá o colo pro bebê. Uau! Tipo assim, faz a obrigação, ou passa pro pai, passa pra mãe. Então, ali não tem mesmo... paciência, não tem amor, né? Exige toques físicos não consensuais, ou abraça muito apertado, que incomoda a vítima, constrange, ou senta muito próximo, que você vê que está ali, e a gente vê isso às vezes até dentro de ônibus, né? O pessoal aproveita a ocasião ali e faz essa aproximação, constrangendo as pessoas, e negligenciam o toque, a carícia e o sexo saudável. Eles chegam mesmo a fazer a greve de sexo e até chantagear, porque eles precisam da troca. Então, assim, tem mulher que negocia, no seu aniversário eu vou te dar sexo anal.
E aí usa essa moeda de troca de uma coisa totalmente programada, artificial, como uma moeda de troca mesmo. Uma negociação. Para eles tudo é uma transação, né? Uma Tudo é um transação. negócio. O que eu vou Exato. ganhar disso daqui? Baixaria, né? Isso. Aí, se a pessoa faz ou não faz, aí vai ter umas recompensas ou não. Ou seja, eles entendem perfeitamente tudo que está acontecendo, tudo que eles estão dando e tudo que eles estão deixando de E dar. é uma outra maneira de condicionar, né? Fazendo Então, isso. E não respeita o limiar de dor de cada um. Muitas vezes você fala assim, tô doente. Que isso? Isso não é nada. Queimei minha mão no forno. Queimadinho de nada, você está reclamando, né? Sim. Ou fala, tô gripada, não tô me sentindo bem, alguma coisa. Não é possível. Tudo, sabe? Então, eles sempre minimizam a dor e o sentimento das pessoas, porque tudo é normal. Agora, quando é com eles, nossa, sai de baixo. É o fim do mundo, tá acabando o mundo. Tem que parar todo mundo para salvar, para cuidar. E, infelizmente, quando chega em outros graus, né, de psicopatia, por exemplo, pratica a violência física como método de controle e punição. Bate nos filhos, sempre esse lado violento mesmo. Aí vem aquela coisa da violência, né, tanto física, verbal, emocional, com esposa, com filho, com idoso, seja com quem for. E aí eu falei, né, dos 5 sentidos, e como você havia comentado, que nós poderíamos comentar do sexto, não sei se você quer deixar isso por último. Deixa para o final, melhor, porque aí a gente fala cada um pouquinho sobre isso, e aí a gente encerra com a parte da intuição, que é algo que eles não têm, mas parece ter, né? Já escutei de um falando, lógico que sim, tem nada, porque a intuição é a nossa conexão com Deus, e eles não têm isso. Então, Roseli, fique à vontade para falar o que você trouxe para compartilhar com o pessoal, e aí depois eu completo. Se eu lembrar de alguma coisa que nem eu fiz aqui com a Agnes, aí eu também dou aqui uma pincelada. Mas fica à vontade, viu? Obrigada por aceitar o convite. Sim, obrigada, Cris. Primeiro, obrigada, né, por abrir esse espaço para a gente conversar um pouco, trocar aqui informações, né, experiências. É enriquecedor porque é um assunto tão novo para nós, né, que não tínhamos consciência do que vivíamos, que a cada detalhe que a gente ouve diferente numa live para outra, numa conversa para outra, nos ajuda até a ressignificar, né, a lidar com aquele assunto e já entender que assim o problema não é comigo, não sou eu, é a pessoa. Isso já acredito que é o primeiro passo para a libertação, né? Bem, aqui sobre o olhar, uma coisa muito interessante que é moda, né? É moda na internet, aqueles olhares lindos que a pessoa, namore alguém que te olha assim. E aí eu vi uma pessoa que comentou, eu teria medo, porque um olhar desse nem sempre é o que parece, né? E aparentemente tão apaixonado, tão doce, né? E realmente é o que eles demonstram no início. Mas, assim, se a gente parar até para lembrar, porque eu, né, quando eu tive experiências nesse sentido, eu não sabia do assunto, mas eu sempre perguntava, eu lembro que eu sempre perguntava, assim, por que você está olhando para lá? O que você está pensando? Parece que está longe, né? E isso é muito comum, esse desligamento da realidade, né, do que está acontecendo, e vai para Deus sabe onde, né, a mente. Então, isso a gente começa a perceber que vai ficando cada vez mais frequente no decorrer do tempo que você convive, seja numa amizade, independente do nível de relacionamento ou tipo, a gente começa a perceber que isso é muito presente, né? E o olhar para nós, das nossas características. A gente percebe que no começo tanto amor, tanta simpatia, tanto carisma, que os nossos defeitos se tornam qualidades. Mesmo que a gente tenha consciência que é defeito.
mas esse seu defeito é o que dá um charme em você. Mas calma. Gente, é desse jeito, eu Calma. acabei de lembrar. Você fala, não, mas isso aqui eu não sei direito. Ai, mas eu acho lindo isso em você. Aí passa Exato. anos, alguns meses, aí você fala, mas você não falou cadê? Eu te avisei que eu tinha esse defeito. Exato. Você falou que achava bonitinho, perdeu a graça? Né? Exato, exato. E aí até as qualidades, né? As qualidades, essas pessoas têm um poder de transformar na cabeça delas e tentar passar para o meio onde nós estamos com eles em defeitos, né? Se você gosta de ajudar o próximo, é que você quer aparecer, né? Se você é uma pessoa que é comunicativa, você é uma pessoa dada. E por aí vai. Não, mas você vê que isso não é normal, só ela, isso. Então, tudo vira um defeito. E, na verdade, quando você olha, analisa a situação, você vê que você estava agindo com naturalidade, que as demais pessoas entenderam, estavam tudo no mesmo clima, mas para essas pessoas, eles tentam minar e se transformar em Você algo. não fazer mais para você achar que está fazendo algo de errado, né? Você se sentir inadequada, e aí você deixa de ser quem você é, e você começa a não. Comigo, uma coisa que eu lembrei aqui agora, que nem tem tanto a ver com o assunto de hoje, mas você falou de ajudar as pessoas. Eu lembro que quando eu queria dar dinheiro para alguém na rua, ele ficava com raiva, ele ficava irritado, ele queria ir embora e não queria que eu ajudasse a pessoa, e eu achava aquilo tão estranho. Pura falta de empatia, sabe? Já outra pessoa que eu convivi, que não era mais para sociopata, psicopata, era narcisista, essa pessoa tentava, quando via alguém na rua, falava, olha, eu nem tinha percebido, às vezes, olha, essa pessoa está pedindo comida. Ela me manipulava para eu fazer o bem, mas não é porque ela teve empatia do homem, é porque ela queria ver o que ela ia fazer com que eu fosse fazer, porque ela falou para eu fazer, mas ela mesma não foi lá e fez, ela podia ter ido ela ir lá comprar comida, então ela fazia eu fazer, só para ela sentir o poder sobre mim, entende? Interessante, tudo é controle e poder, né? No bem ou no mal, o que importa é que eles conseguiram. E é interessante isso, né? Porque normalmente quando essas pessoas se envolvem em associações que ajudam, em ONGs que ajudam o próximo, né? É só mesmo para uma fachada ali, para manter, né, aquele filme, né? Porque eles, na verdade, nos bastidores, tudo aproveitador, tudo folgado, não tem perspectiva nenhuma de mudança, eles criticam muito. Sim. É muito comum, muito comum. E é surpreendente quando a gente vai ajudar. Você é boba, está gastando seu dinheiro, que isso não vai mudar em nada. Boazinha, eles usam boazinha querendo dar um tom de bobazinha, sabe? Isso eu presenciei muito. Verdade. Ai, como você é boazinha. E quando eles vão e ajudam, tentam fazer você fazer o mesmo. E, por exemplo, eu convivi com uma que ela cuidava, vou dar um exemplo aqui, cuidava de criança. Mas não era isso, tá? Mas estou só dando exemplo. Cuidava de criança. Aí ela ficava assim, então nesse lugar você pode fazer foster e você ajudar as crianças que estão, né, sem pai e mãe, estão precisando de ajuda e tal. Aí eu, que legal, mas eu gosto, eu gosto mais de ajudar os animais. Um exemplo. E aí ela, tipo assim, tentava me convencer para eu ir lá e ajudar crianças também. E queria que eu fosse lá, mandava até o negócio para eu fazer a aplicação e tudo. E eu me sentia invadida e, ao mesmo tempo, parecia que, credo, eu não quero ajudar. Eu acho que era o sentimento que ela queria colocar em mim. Aí um dia eu peguei e falei, olha, Deus usa cada um de uma forma. Ele levanta pessoas. Imagina se todo mundo só ajudasse as crianças. Quem ia ajudar os animais? E se alguém só ajudasse, entende? Então, você foi chamada, eu achava, né, para ajudar as crianças. E eu fui para ajudar os animais. Então, tu faz o que tu quer e deixa eu fazer o que eu quero e vai fazer e seja feliz. Não vem tentar me tirar, tentar me fazer sentir mal, porque eu não tô... Dava a entender, né? Credo, que horror, você não vai ajudar as crianças, você, então não é uma pessoa boa. Quer dar uma lição de moral, né? Nossa, que coração é esse? Que está fazendo acepção de pessoa, né?
E não é, cada um tem Lembra o aquele seu... seriado, gente, do Dupla Identidade? Eu esqueci o nome do ator, que foi com a Luana Piovani, e tem aquele outro, esqueci o nome Com dele. Tony Ramos, é esse? Não. Dupla Não. Identidade. E, se alguém lembrar o nome, diz aí, pessoal. E era com a Luana Piovani, ela era policial, né? E ele era um psicopata. Gente, acima de qualquer suspeita, ninguém nunca imaginou, porque ele trabalhava num lugar ajudando pessoas, ele fazia serviço voluntário, todo dia ele estava lá, né? E à noite ele matava as mulheres. Matava mesmo, era um serial killer. Imagina, gente, quer dizer, eles sempre estão envolvidos com isso, por quê? Porque sabe que aí as pessoas vão ter maior dificuldade de acreditar que eles são mau caráter, né, demoníacos, muitas vezes são pessoas diabólicas, sim. Sim. E com o espelhamento que eles fazem, né, que eles são muito detalhistas, né? Se tem um projeto, seja numa empresa, onde for, que vai decidir alguma coisa, como fazer, aí todo mundo, tá bom, então vai ser isso. Aí vai recomeçar tudo de novo, porque, não, mas ali, isso aí muda aqui e muda aquilo, assim, quer mudar totalmente porque a perfeição está ali, né? Aí vira só para eles. Isso assim eu já presenciei bastante também, de querer deixar marcado que a visão deles sobre aquilo é o que é perfeito, é o que tem que ser. E é difícil a gente, vamos dizer, numa diplomacia, né? Numa educação, conseguir, olha, não, mas a gente pega um pouco aqui, um pouco ali, a gente dosa essas ideias, é o que eles falam e pronto, assim. É claro que depende do nível, né, também da pessoa, que acho que, né, que eles, conforme a idade, a maturidade, eles vão ficando mais resistentes, né, porque quando são mais jovens, eles são determinados, mas a gente percebe que eles, bom, isso aqui eu não fui até aqui, né, mas deixa a marca. Depende do grau, e outra coisa que você falou, que me lembrou aqui também, Roseli, é aquela coisa, eles acham que eles são os melhores e que se não fossem eles, as empresas não existiriam hoje, porque graças a eles. E realmente eles têm essa parte racional, e realmente eles têm, muitos deles levam a empresa a subir, a crescer e tudo mais, porque eles são focados nisso, né? Mas como não existe inteligência emocional, que é um conjunto tanto da inteligência intelectual, né? Não é algo, como eu posso dizer, perfeito nunca vai ser, porque ninguém é perfeito. Mas, assim, é algo que está ali que é mecânico, que é aquela coisa sistemática, que é para conseguir um resultado objetivo, sucesso, né? Mas como não tem nada de Deus, não tem propósito, aquilo não se mantém. Aí você pode ver que nunca está satisfeito, aí vai para outra empresa e sempre buscando ser milionário, quando é mais psicopata, sociopata, e aí nunca acontece. No fim, muitos acabam até tirando a própria vida, porque o vazio continua lá e só aumenta. E sempre tentam tirar o lugar do chefe, né? Sempre tentam. E às vezes são até demitidos, porque fica muito claro pela ganância, às vezes não conseguem disfarçar que a estratégia que eles estão adotando ali é essa. Aí. Sim. E prejudicam outras pessoas que estão ali trabalhando junto, fazendo triangulação, se aproximam do chefe, começa a falar mal desse funcionário, dessa funcionária para que demita essa pessoa. É muita maldade. Mas, sim. Então, aí eu coloquei também aqui sobre o toque, né? O toque é muito interessante, porque claro que, assim, tem pessoas que dão mais atenção ao toque, né? Tem pessoas que nem tanto, mas independente se a pessoa, ela é sinestésica, né, ou não, isso vai marcar, eu acredito, na vida dela se for um relacionamento amoroso, porque normalmente é aquele carinho bem suave, né? Um carinho gostoso, né? Aquela troca assim, que você, nossa. Mas com o tempo a dose vai mudando e a intenção do carinho vai mudando. Aí vai virando uma coisa que você fica inicialmente confusa, porque peraí, é um carinho, mas nossa, não entendi.
Nós que temos empatia, a gente tem um hábito muito de pensar, acho que não está num dia legal, acho que foi porque aconteceu tal coisa, né? Temos... Sim? Não, não, pode falar, pode continuar. A gente tem o hábito de já nos anteciparmos e nos dar as desculpas pelo outro, né? E isso vai mudando, assim, conforme a gente vai tendo a flexibilidade de procurar olhar o lado da pessoa. Ah, que hoje teve um dia difícil no trabalho, porque hoje isso ou aquilo. Mas até que a gente conversou, né? De uma mordidinha, né? Nos lábios, no beijo, vira aquela mordida que você, nossa, né? Deixar uma marca, assim, você, meu Deus, que foi isso? E aqueles carinhos que eram para, assim, momento de relaxamento, de descanso ali, de um chamego, né, que a gente fala, ele começa a aparecer muitas vezes em horários totalmente inapropriados, que você está focado em algo que você não pode tirar atenção ali para você concluir, você está correndo para alguma coisa contra o tempo, e aí parece que você que está rejeitando, mas já é ali um jogo para que cause essa situação mesmo, que vai acabar. E quando você pedir, já vai ser um nível desconfortável de alguma outra forma, né? É inconveniente, né? Está fazendo comida, está concentrada, quer fazer, aí fica querendo conversar, ou fica querendo, aí você fala daqui a pouco, eu estou ocupada aqui agora, né? Ah, não dá nunca para conversar. Tudo que eles fazem com a gente, aí eles projetam falando que a gente que faz, para a gente Sim, achar. sim. Depois ainda vão falar que narcisista é você. Quando você descobre, Deus Exato. revela, aí vão falar que você que é narcisista, Sim, porque olha, tentei conversar, sim, você me ignora. Eu faço carinho, você fala que não quer. exato, exatamente, Sabe, coisa chata, e exatamente. realmente parece que você que está dizendo não ali, mas a pessoa faz de propósito, porque sabe que aquilo é falta de respeito, primeiro, né? Porque você já pediu, porque a gente ainda fala, olha, quando eu tiver, a gente tenta explicar ainda como se a pessoa não soubesse o que está fazendo, né? Olha, Sim, a pessoa sim, fazendo comida, eu não gosto, né? Que fique fazendo, passando a mão, né? Tem uns que bate, dá uns tapas, gente, isso é falta de respeito, sabe? Você não, a sim, pessoa não te sim. faz um carinho durante o dia, não te dá um elogio. Aí você tá ali fazendo alguma, vai dar um tapa na tua bunda, né? Dá licença, Nossa, gente. Isso é falta de respeito. Aí a gente sente isso e fica confusa, porque aí você fica, sou sim, eu, não sou eu, você já nem sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é respeito, o que não é respeito, mas a gente sente aquela coisa, aquele incômodo, né? sim, sim. Traz aquela sensação da pessoa, caramba, a pessoa gosta de mim, está sendo carinhosa comigo, o que eu tenho de errado que eu não estou gostando disso? E isso vira uma confusão por um longo tempo, porque começa muito sutil. Então a gente fica perdido mesmo, qualquer pessoa fica perdido. E chega a um ponto que vai parar isso, o toque vai desaparecer. E quando vier novamente, ele aparece normalmente só para sentir como a pessoa está com relação a ele ou a ela, mas não que quer fazer o carinho. Então, às vezes, pode acontecer de vir com um carinho gostoso no cabelo, mas pode ser que esse carinho gostoso no cabelo venha na hora que você acabou de deixar o seu cabelo arrumadinho para você sair ou para você tirar uma foto. Caramba, você estragou meu cabelo, sabe? Então, isso, assim, a gente ri agora, né? Vai lá e bagunça o cabelo e parece que é carinho, né? A passividade agressiva até nos atos, até no... Sim, sim, e quem não, assim, quando a pessoa não entende do que se trata, ela começa a achar, porque eles falam, ai, nossa, não posso nem fazer um carinho, nossa, mas não pode nem fazer, nossa, mas você, como você é sensível, é um termo que eu vejo muito presente, dizendo que a vítima é sensível e frágil. Né? Demais. Normalmente, sensibilidade é com relação a esses carinhos e frágil quando ela demonstra empatia, porque para eles empatia é fragilidade, né? Eles usam bastante isso. Normalmente é quando eles estão fazendo algo de errado e você vai confrontar. Ai, você é muito sensível, tudo você acha que eu estou fazendo alguma coisa, né? Você é paranoica, é tudo que eles são. E, na verdade, o que eles estão fazendo? Tirando o foco de novo
diminuindo o teu sentimento, né? O que você está sentindo, invalidando o que você está sentindo como se não fosse nada daquilo. Sim, Entende? sim. Por quê? Porque aí tira o foco do que ele fez de errado. Não foi eu que fiz de errado, é você que é sensível demais. Sim, exatamente. E é interessante como isso, a gente fala de uma homeopatia, nós estamos falando de um relacionamento abusivo desse, é uma homeopatia que nós estamos tomando uma gota ou algumas gotinhas por dia, sem perceber, de dose de coisas que só colocam a nossa autoestima lá embaixo. A pouco, a pessoa começa a perceber se é num relacionamento, né, assim, amoroso, isso a gente começa a perceber na postura da pessoa, na empresa, né? Não é que a gente fica reparando assim, hoje, até com o que a gente tem aprendido no curso, né, Cris, a gente começa a olhar e a gente tem um olhar assim, de compaixão, que a gente percebe que, assim, essa pessoa já sofreu algum tipo de abuso, né, ou algum comentário, já entende que, né, em casa alguma coisa não é saudável como deveria ser, né? Então, isso leva muito tudo de dentro para fora. E aí começa a aparecer nessa forma, porque a pessoa começa a vestir aquela, vamos dizer, armadura, né? De uma pessoa frágil, uma coisa assim toda quebrada, sem segurança nenhuma, né? E, infelizmente, esse dano ele é inevitável se continuar nesse tipo de relacionamento, né? Não é, Cris, que é inevitável? Sim, sim. É triste, mas Deus é maior, né? A gente sempre fala. Sim, sim. É por isso que a gente busca ajuda, Uhum, buscar ajuda, sim, para que a gente não absorva isso para nossa, vamos dizer, nosso sangue, assim, né? Como se fosse para nossa raiz, não deixar isso tomar conta da gente, porque senão fica muito difícil. Por isso existem os tratamentos, mas começa a interferir demais. Eu tiro como experiência que no meu trabalho, né, eu tinha assim um desenvolvimento legal. Eu era uma profissional assim que eu dava conta do meu trabalho. E hoje até eu vejo que eu trabalhava com um monte de narcisistas, que agora eu percebo que, né, mas graças a Deus, Deus me ajudou e vencendo. E eu me lembro que um dia o meu chefe ele falou assim, Roseli, eu não sei como você é na sua casa, mas aqui a insegurança que você demonstra não é compatível com a pessoa que você é e nem com o trabalho que você entrega. E quando ele chegou nesse assunto comigo, foi um feedback que de alguns anos para cá, assim, a maioria das empresas, assim, pelo menos de grande porte, começaram a aderir, que a pessoa faz uma autoavaliação. Você, numa situação, por exemplo, de trabalho em equipe, você se identifica mais assim, dão 5 opções e você escolhe um número para aquilo. E aí foi o resultado, né, desse teste e assim, eu não sabia, mas estava sendo avaliada para uma promoção. Só que assim, para você liderar uma equipe insegura, não dá certo. E era o que eu passava, apesar do que eu fazia. olha que interessante isso que você falou. Eu lembrei que eu entrevistei uma moça uma vez numa live aqui no canal e ela falou, ela tinha a empresa dela, ela até hoje ela tem, né? Mas assim, ela sabia o que ela fazia, ela tinha as clientes dela já há anos que estavam ali procurando o serviço dela e ela casou com um psicopata. Esse é um psicopata. Inclusive, eu fui no casamento. Na igreja aparecia aquele homem acima de qualquer suspeita, sempre se vestindo muito bem, né? A aparência deles é aquela coisa sempre muito ali, tranquilo, enfim, parecia uma ótima pessoa. E aí, com o tempo, ele foi falando, mas você não sabe fazer negócio direito, você devia fazer assim. Ela começou a se questionar e ela começou a achar que realmente ela não fazia direito o trabalho dela, que ela já fazia Sim, anos e que tinha sucesso. Ela começou
a achar realmente que ela não sabia fazer. E começou a ouvir ele. Ao ponto até com os filhos. Você não sabe educar os filhos direito. Eu estou te ajudando. E é por isso que eu falo que é tão difícil para quem está de fora entender como que você permitiu fazer isso com os seus filhos, mas ele fez ela acreditar que aquilo era educar da maneira correta. Então ela começou a achar que ela não estava educando direito. E como nós não somos perfeitos e muitas vezes a gente erra mesmo, então, de repente, eu estou fazendo errado. E a pessoa começa a se duvidar, começa a se questionar, porque eles vão enfraquecendo a pessoa. Aí a pessoa começa a achar que aquela pessoa sabe mais, e é onde eles vêm com o abuso total. Olha, eu não estou te proibindo de fazer isso porque é cuidado, é porque eu te amo. Entende? Não, não é. É porque eu sou um psicopata mesmo e eu tenho um sentimento de posse. Você é minha, você vai fazer o que eu mando, senão você vai apanhar. Era nesse nível, né? Porque teve agressão física. Sim, e você que dê graças a Deus por me ter do seu lado, porque eu estou te alertando. Suas amigas não são amigas de verdade, não têm coragem de falar o que eu falo, né? Porque é um discurso assim, né? Quando tem filho, você citou filhos, Cris, é muito delicado e é bem complexo, né? Porque a maternidade, a pessoa pode até ter uma rede de apoio para auxiliar em várias coisas, o que é uma bênção. Mas ela em si, eu a vejo muito solitária, porque é muito aquele vínculo da mãe com o filho, do que ela espera passar para o filho, né? Ela está ali cultivando, né, uma sementinha que vai crescer e ela já tem uma visão lá no futuro do que ela espera que se torne. Com essas pessoas, qualquer coisinha vira uma tempestade, porque você quer criar o seu filho no mundo de Bob, por exemplo. Então, isso é bem complexo. Até, Cris, futuramente, uma live aí com algumas mães, assim, para falar sobre esse assunto, eu acredito que vai ajudar muito, porque é muito delicado. E, assim, parece que não vai vencer nunca, porque cansa você vender, ficar ali, que nem alguém está vendendo produto, você quer provar que aquilo é bom. Então, é isso todos os dias, né? Essa é uma ótima live mesmo, eu vou até anotar aqui, porque a educação com os filhos, como eles fazem, tudo do contra. O que sabe que é importante para você e que é bom para o filho, vai falar, isso não é nada, você é neurótica, é tudo, que exagero, não é nada disso. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu já vi várias pessoas falando sobre isso também, toque físico quando a mulher está grávida. Muitos deles não encostam na mulher para ter relação sexual e também não encosta na barriga. O bebê está mexendo, fala, olha, está mexendo. E a pessoa não quer encostar, como se tivesse nojo. E a mulher ali, como assim? Né? Conversa com o bebê. Não. Conversa quando nasceu, converso, né? Tipo assim, mas dizem que é importante para falar com o bebezinho na barriga. A pessoa não tem a vontade de sentir o bebê, curtir junto com você esse momento especial. O bebezinho, uma vida ali mexendo, gente, é filho dele. E a pessoa não. Que isso? É a rejeição. É a rejeição. E aí, exato, e aí é justamente no momento que junta tudo ao mesmo tempo. A mulher está grávida, os hormônios estão lá nas alturas, e é roupa para o bebê, quarto, a casa está estruturada, está tudo certo, como vai ser o trabalho? Quando eu voltar, ainda vou ter meu trabalho. Enfim, relacionamento, porque vai ter o puerpério, né? Enfim, é uma série de coisas que a mulher está ali enfrentando e, estando em um relacionamento com uma pessoa dessa, é Deus para ajudar. Se tiver assim. É a gente com a solução para resolver o problema e eles vindo com mais problema e vindo com a dificuldade para que você não consiga resolver. Então, você fala uma coisa, tem que fazer isso, não sei o quê. Porque vai comprar roupa demais, porque não sei o quê. E por que tem que fazer isso? Porque não precisa fazer aquilo. E aí vai, e enrola, e espera até o teu limite. Quando você já não aguenta mais, você fala, eu não vou mais ficar aqui, aí resolve tudo. Aí é uma maravilha, tudo acontece. Exatamente. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que ela disse que o marido, ela estava com um negócio para consertar, a máquina não consertava e falou, e o homem não consertava. Chegou um dia que ela quebrou a máquina.
quebrou, jogou no chão, falou, não precisa consertar mais não, porque já quebro de uma vez, jogou e quebrou. Você vê, eles fazem a pessoa ficar tão estressada ao ponto de uma hora a pessoa começa a jogar coisa, a pessoa começa a fazer coisas que não é o normal, não é a pessoa em si, entende? Por causa do estresse, é o abuso reativo. Isso acontece, gente. Muito, muito. Infelizmente, a mulher está muito frágil, né? Ao mesmo tempo que até tem muita irritabilidade, mas até mesmo pela fragilidade, né? Ai, foi minha internet que oscilou? Deu uma caidinha, mas voltou rapidinho já. Então, Cris, e aí na audição aqui, eu coloquei sobre o ouvido seletivo, a audição seletiva, porque tem horas que você vai ficar, a pessoa está do seu lado, né? E você está falando, você está chamando e não esboça reação nenhuma. Uma estátua sem expressão, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você tem algum assunto para tratar, é um assunto de trabalho, é confidencial, vou ali mais no canto, que é um assunto de um cliente, vai naqueles passinhos ali para ouvir, né? Ou, às vezes, uma amiga, eu tenho que te contar uma coisa que aconteceu. Aí, eu imagino, a sensação que eles devem ter é que, assim, viu eu fazendo alguma coisa errada e vai contar agora, né? Porque é uma coisa assim, não, que ela falou, porque deve ter sido sobre tal coisa, e começa, né? Isso é muito presente também. Sim. E sobre o paladar, foi interessante, assim, experiências que eu já vivenciei, por exemplo, coisas que a gente gosta, eles fazem espelhamentos, né? As coisas que a gente gosta, assim, não comia tal coisa, passa a comer, não, mas é gostoso, realmente eu gostei, eu nunca tinha comido assim, porque o jeito que você fez é mais gostoso. Então, aí gera aquela conexão. Por outro lado, assim, na experiência, né, que eu tive assim, o que me trouxe foram, vamos dizer, coisas não saudáveis, né? Coisas que a gente sabe que não gosta, mas experimenta dessa forma. Não, mas esse você não experimentou. Mas eu não gosto disso. Eu vou dar um exemplo, cerveja, né? Não gosto. E eu já tinha experimentado para dizer não gosto, né? Mas já aconteceu assim, tá, deixa eu tomar um pouquinho. Aí, viu, é gostoso, né? E quer por mais, e quer te levar para esse lado, né? Assim, a balança não é equivalente, né? Não é equivalente. Então, isso eu já tive algumas experiências e às vezes são coisas assim, misturas de comida, coisa assim bizarra para dizer, tipo, acho que o gosto é, nossa, ela está comendo isso por minha causa. Por dentro deve debochar. Tudo, a comida exótica é uma coisa. Agora, aqui o que a gente está conversando é de coisa que você sabe que você não gosta, mas a pessoa quer te convencer a gostar, ou seja, quer te convencer a mudar por eles, né? E eles não mudam por ninguém, né? Controle, eles fazem muito isso também na hora do sexo. A pessoa fala que não quer fazer algo, que não gosta de fazer aquilo, seja lá o que for, e a pessoa não respeita, e quando você vai ter relação de novo, a pessoa fica insistindo em cima daquilo, e, gente, é demais, né? Então, assim, com essas pessoas, tem que pôr o limite e a consequência. Se você não parar de falar isso, você vai perder, que não vai ter mais relação, não vai ter mais nada. Entende? Aí, talvez eles parem para não perder tudo, mas eles vão tentar até a pessoa chegar no limite, aí eles param. Mas só quando você chegar lá, porque aí eles sabem que vão perder. E é onde a pessoa fica presa, né? Vamos falar sobre isso também, sobre o reforço intermitente, que esse morde-a-sopra, que é uma arma muito poderosa dos narcisistas, né? Isso é o que faz eles conseguirem se manter no controle, né? E nos fazendo achar que nós estamos no controle. Exato. Essa é a pior parte. Exato. Que não é ele que manda em casa, é ela que manda em casa, mas ele sabe. Ela eles sabe. decidem tudo,
Mas de vez em quando, aqui e ali, vão dizer que vai pintar a parede, que é algo que para eles tanto faz, tanto fez. Vou lá falar para ela, olha, estou pensando em pintar a parede. Que cor você quer? Que cor você... Aí faz de conta que você que está escolhendo, para você sentir que você está no controle, no poder. Só que aí coisas que são importantes para eles, para elas, né? Eles mesmos tomam a decisão, nem te comunica, quando você vai descobrir, já anos depois, às vezes, e aí você fala, peraí, mas você nem me perguntou, isso era para você, eu tinha que participar disso. Eu achei que não, porque era o melhor para você, mas aí você tenta falar, vamos pôr a culpa em você, e aí, anos depois, quando não tem mais jeito, aí acabam muitas vezes assumindo, pede desculpa para não perder, mas não se sente mal por aquilo que fez. Mas aquela meia-culpa, né? É. É aquela meia-culpa sempre histórica, né? Presente na vida, no jeito deles serem, né? Sim. O que é muito triste e confuso é que eles sempre, que eu comentei, né, Cris, eles sempre cobram, exigem muito as coisas que eles nunca vão dar. Exato. Só naquele comecinho para você cair na rede deles, na teia deles, né? Aquele love bomb e tudo. E eles vão te cobrar aquilo para o resto da vida, né? Que você não é mais assim, que você, em todos esses sentidos que estamos falando. Só que, por outro lado, além deles não fazerem isso, que é o que nós já percebemos, né? Eles não gostam quando a gente só dá um troquinho, porque nós somos seres humanos. Tem hora que chega, para, ó, não, e nem é questão de dar troco, é só se posicionar. Não, você fala um não, você não sabe, às vezes, não tem consciência de quanto tempo você vai ficar num tratamento de silêncio, por exemplo, por ter dito um não. Né? Então, ou seja, aquilo que eles mais fazem, eles repudiam quando faz com eles, ainda que seja por necessidade, né? Não tem outra alternativa, mas eles repudiam e dão troco, se vingam. Sim, se acham no direito, né? Eles podem tudo e você não pode nada. Você nasceu com o propósito de servi-lo ou servi-la. Suas necessidades não podem existir. Você precisa se anular para poder viver no mundinho dele e dela. E ainda dá graças a Deus por isso, porque, olha, eles te escolheram, não é qualquer uma, não, que eles escolhem para fazer parte desse mundinho aí da escravidão, viu? Para você ficar preso lá, né? Olha que coisa boa, viu? Tá repreendido em nome foi de premiada, né? Você foi premiada, premiado, né? Que se você não sabe onde estaria se não fosse eu na sua vida. Uhum. Mas no fundo, eu vejo assim, das pessoas que eu já convivi, que eu já ouvi esse discurso, eu já ouvi também das mesmas. Eu não sei o que seria de mim sem ele ou sem ela. Mas chegar de falar para a pessoa, não preciso de você para nada. Quem precisa de mim é você. Acredito que nós já todos também já ouvimos, né? Mas em algum momento a pessoa acaba falando, né? Que eles se entregam, né, Cris? É isso que é interessante. A gente que precisa entender do assunto para identificar. Tem muita gente que fala, mas agora todo mundo o mundo está cheio disso, e sempre existiu, agora começou esses mimimi, né? A gente ouve bastante. Não, agora que as pessoas estão tendo conhecimento, estão sabendo agir, estão parando de viver escrava de uma pessoa que não quer nada, a não ser sugar ela, a vida dela, né? É isso. Só de já ser livre, poder ser você mesma, Exato. já é uma grande coisa, é uma libertação. Verdade, é verdade. Deus nos deu a liberdade, né, o livre-arbítrio de escolher, e eles querem tirar isso de nós, né, porque eles acham que eles são mais do que Deus. Só Deus na causa. Mas é isso. O que mais você tem para compartilhar? Mais algo ou terminou? Eu terminei aqui. Então, agora eu vou falar o que eu anotei aqui, algumas coisinhas que a gente ainda não citou, e aí a gente conclui falando sobre a parte da intuição. Ok, eu anotei aqui, na parte do sexo, né, que eu falei no comecinho, não tem amor, não tem afeto. Muitos deles não gostam de ter relação sexual,
e outros gostam, no caso, quando é aquelas que são mais viciados e querem toda hora, não dá um descanso, às vezes a pessoa tá mal, tá doente, tá cansada, eles não respeitam, tem que ter, ou ameaçam a pessoa que vai arrumar outro ou outra, por causa que a pessoa não tá satisfazendo porque precisa, e para sentir essa adrenalina, porque eles precisam sentir alguma coisa, né? A necessidade de sentir algo. E muitos e muitas, logo depois, corre para o banho para se limpar, que tem uns que tem toque, negócio com doença, com bactéria. Não tem preliminares, normalmente, você vem pelada, melhor, não tem essa coisa de preparar, porque não tem carinho, não tem afeto, não tem sentimento, ele tá lá porque veio para receber e sentir o prazer, e tá, você é objeto só do prazer ali, né? Não querem ter trabalho. Quando tem e fazem, é por conta do que vão pensar e falar sobre ele, né? E também é para conquistar ou porque quer conseguir alguma coisa ali no começo para você ficar preso no vício, aquele sexo maravilhoso, coisa que, né, nunca aconteceu antes na vida. Muitos psicopatas normalmente fazem isso, sociopatas, né? Narcisistas também, mas não tem afeto, não tem amor. Essa parte do toque físico, não gostam, eles não gostam de pessoas, eles não gostam de toque físico, a maioria não, né? Depende do grau. Tem uns que gostam. Eu tive namorados com esse transtorno que sempre estava de mão dada, meio possessivo, é minha, tem que ver que é minha, né? Já tinha outros que ficava reclamando que estava suando a mão para soltar, não gostava de jeito nenhum de encostar, sabe? Toque de jeito nenhum, só na hora do sexo. E aí não beija, a maioria não beija. Se você não vai beijar, a pessoa não beija. E outra coisa interessante que outro dia alguém falou que aconteceu comigo, gente. Primeiro beijo, a pessoa não pôs a língua. Desculpa falar essas coisas, gente, mas tem que falar, né? E eu achei aquilo estranho, aí a gente já começa a tentar entender o porquê, pensando que não é, eu achei respeito. Acho que é a primeira vez, a pessoa acha que talvez vai pôr a língua, vai sentir que está invadindo o espaço. Gente, nunca tinha acontecido isso comigo. Não sei se aconteceu com vocês, mas é a coisa mais horrível que tem você com a boca ali, né, dando um beijo na pessoa, e você tá lá com a língua, e cadê a língua recíproca? Nem nisso eles são recíprocos. E aquela coisa horrível, um vazio, e você lá, eu falei, Aí eu fiquei quieta, porque eu tava sem graça a primeira vez, né? Quando foi na segunda vez, a mesma coisa, eu parei de beijar, olhei pra cara dele, eu falei, será que dá para você participar? Eu não aguentei, eu falei, aí ele ficou sem graça, nunca beijou sem pôr a língua, gente. Eu falei, que é isso que eu vou dar um beijo? Como ele era de outro país, eu pensei que era cultural, mas eu já tinha beijado outros que também era dali, então eu vi que, eu não sei se ele queria me testar, se ele queria me dar esse desprezo já lá no beijo, é a coisa mais estranha do mundo. E eu, graças a Deus que eu tenho esse jeito, que eu já falo logo, não guardo muito tempo, não. Aí eu falei, dá para você participar, né? O que acontece? Que só eu tô pondo a língua? Que beijo é esse? O beijo oco, vazio, comigo não, eu sou brasileira. Eu sou brasileira, latina, não vem não com esses beijos do vento. E aí nunca mais fiz isso não, mas acho que ele estava me testando, vai saber. Ok, no paladar eu falei aqui que muitos deles, principalmente mais para psicopatia, eles gostam de comida picante, na maioria das vezes, gostam, porque como eles não sentem normalmente nada, até nisso eles vão procurar. Bebidas fortes, normalmente não gosta de coisa doce, gosta de bebidas fortes, de beber vodka, sabe? Bebida mais forte mesmo, mais amarga. Carne, que eu falei, né? Carne quase crua, cheia de sangue, mal passada, normalmente são carnívoros, a maioria, já vi várias pessoas falando sobre isso também. Parte da comida, aconteceu isso comigo num relacionamento que eu tive, ele era tão manipulador, ele queria me condicionar, e era assim, gente, passava do horário, era umas dietas que ele fazia. Depois de um tempo eu não fazia mais comida, para ele não. Então era assim, eu não como depois das 8. Aí às vezes a comida estava pronta, juro para vocês, 8h05, gente. Você sabe, eu não como depois das 8. Sistemático, sabe? Vai encher o saco de outro, dá licença por causa de 5 minutos, pelo amor de Deus, né, gente? Tudo tem... E aí eu falei, então tu come o que tu quer, a hora que tu quer, não faço mais comida, não. E aí eu parei de fazer, depois de muito tempo, né? Aí ficava me sentindo mal, pensando, não, isso não é certo, né? Aí eu comecei a fazer a comida, falei, você quer comer? Aí eu oferecia. Aí às vezes queria, às vezes não. Aí, de repente, eu não comia mais arroz. A vida inteira comeu arroz, agora não come mais. Eu percebi porque eu punha a comida,
e ele deixava o arroz todo. Eu falei, por que você não está comendo arroz? Olha o condicionamento, percebam aí. Ah, não, porque eu não gosto, não estou mais comendo arroz, porque tem carboidrato, porque tem não sei o que, tá bom. Aí, um dia eu fiz estrogonofe. Gente, estrogonofe sem arroz não dá, né? Aí eu falei, olha, eu fiz estrogonofe, você quer? Quero. Eu falei, você quer com arroz? Quero. Aí eu, ok. Passou um tempo, isso foi depois, né? Pus o arroz, fiz estrogonofe. Tá. No dia seguinte eu fiz janta de novo, perguntei, você quer jantar? Aí ele, olha só como ele já tinha falado que não comia arroz, eu fiquei perguntando, você quer arroz? Aí ele de novo, quero. Gente, sem brincadeira, foram 4 dias seguidos. Aí eu pensei comigo, não vou ficar todo dia perguntando pro bonito se ele quer arroz. Ele comeu 4 dias seguidos, ele voltou a comer arroz. Aí no 5º dia eu fiz a comida, adivinha? Eu pus o arroz, adivinha? Ele não comeu. Aí eu falei, você tá... Aí não me aguentei. Falei, você tá me condicionando como um cachorrinho, é isso? Se não fala pro rei, não pergunta pro rei se ele vai querer arroz ou não, aí ele não come, porque aí você tem que estar no poder, eu tenho que estar condicionada, tem que pedir, perguntar para você dar autorização, é isso? Eu percebi, gente, era isso exatamente que ele estava fazendo. E eu falo, o que leva um ser a fazer isso, né? Eu não aguento, juro para vocês. Mas Deus, ele é grande, porque ele me mostrou. E eu mostrei para ele que eu vi o que ele estava fazendo. Faz de tonto, né? Faz que não entendeu nada e que eu estou viajando na maionese, mas era exatamente isso que ele estava fazendo ali. Eu lembrei sobre essa parte. No olfato, a Agnes falou, né? Tem essa coisa do perfume, que eles usam perfume para você ficar com aquela coisa de lembrar deles por causa do cheiro. Isso aconteceu comigo, muito forte com o sociopata, era só esse perfume que ele usava. E, como eu falei, muitos deles têm dificuldade de sentir cheiro forte, mais para psicopatia. Né? Dei até o exemplo daquele psicopata que ele guardava os corpos mortos na casa dele, e os vizinhos tudo reclamando do cheiro insuportável, e ele mesmo ali como que conseguia dormir diante daquilo, né? Surreal. E na audição, eu falei aqui, eles são ótimos ouvintes. No início, parece que querem saber da sua vida, como eles são, escutam você como nunca ninguém escutou, mas estão anotando tudo lá no caderno das trevas para depois usar contra você, né? O que você gosta, o que você não gosta, quais seus sonhos, o que te irrita, o que te alegra, e vai só depois usando lá contra você. Que mais na audição? Finge que são surdos, que nem você falou, Roseli. Quando interessa é a audição biônica, né? Quando não interessa, não escuta. Aí ele fala que tem problema, eu tenho um problema, vários desses vai ter problema. Mas você vê indo no médico, quem tem problema e sofre, que não escuta direito, vai buscar médico, vai tentar, né, resolver. Não tem nada, é tudo para manipular, né? Não procuram ajuda, quer dizer, não estão sofrendo por nada. Aí eu coloquei também falando sobre música, porque eles usam música muitas vezes também para criar aquele vínculo. A nossa música, depois a pessoa te dá o descarte, você fica o resto da vida, escuta aquela música, lembra do ser. Eles fazem de propósito, porque precisam ser lembrados, né? Lembradas. Eu tive um namorado que foi interessante, que ele reclamava das músicas que eu ouvia, que eu gostava de ouvir. E aí, depois uma amiga em comum veio me falar que encontrou com ele estava ouvindo as músicas que ele falava que achava ridícula, que eu escutasse, ele estava ouvindo. Coisa de doido, né? Vai entender. O que mais? A visão. Eles veem o que não tem e as coisas ruins e negativas nos outros, porque neles mesmos não vê nada, né? São os perfeitos, as perfeitas. Eles são um acusador. Então, eles estão lá para ver o que tem de errado em todo mundo. E vem, por quê? Porque é interessante, eles conseguem enxergar o mal no outro e ver quem são que nem eles, porque o mal está neles. Então, eles identificam com facilidade e muitas vezes eles fazem até teste, né, para ver. Mas tem a visão. Falei sobre o olhar, que tem um olhar invejoso, um olhar, muitas vezes, de raiva. Alguns comentam que a pupila, né, do olho, a parte preta, dilata de uma forma que a parte branca quase fica sem cor, tudo preto o olho. Ou então vermelho, né? E isso é coisa que a gente já vai para o mundo espiritual, né? Que são demônios mesmo ali. Alguns mudam a voz, né? É incrível, porque o ódio toma conta ali, a raiva, né?
A ira, né? Quando eles realmente manifestam espiritualmente a ira deles, Uhum. eles têm gatilhos que ninguém entende, porque do nada eles surtam. Sim. E é um descontrole, a agressividade, isso Olhar tudo. morto também. Quando, olha, gente, quando é um psicopata, aquele olhar assim, sei lá como é que faz aquele, dá para ver no olho. Narcisista normalmente você não percebe, mas quando você vê, até na foto dá para você perceber, gente, quando é um maligno. E tem essa moça que ela é sociopata, gente, o olhar dela é muito esquisito, as pessoas comentam, olhar morto mesmo, é muito estranho. A gente falou sobre olhar na outra live também, eles são mortos espiritualmente, né? Então, assim, e um olhar malicioso também, que eles têm, muitas vezes. Olhar, eu digo no sentido até tudo que eles veem malícia. Aonde não tem, eles encontram malícia, sempre. Negatividade. Sim, negatividade, tudo isso que eles estão ali para apontar o dedo pro outro, mas não olha, não aponta para si, né? Roubar, matar e destruir. Exato, vem para roubar, matar e destruir. E agora falando sobre o sexto sentido, aí eu começo, depois a Agnes fala e a Roseli encerra. Eu coloquei aqui, ó, eles não têm essa conexão com Deus. A nossa intuição vem de Deus, é Deus falando com a gente. E é o que eles mais temem, que elas mais temem, que a gente siga a nossa intuição. Que intuição? Muitos vão falar, isso é coisa da cabeça, onde está o científico que prova isso, né? Não, isso daí pode ser que você ache que é, mas não é. Não, gente, é Deus ali avisando. Tem algo errado aqui, tem algo fora do ar. Presta atenção. Eles não possuem isso, tá? Embora eles acham que eles tenham intuição. Não, o que eles têm é o poder das trevas, porque existe isso, tá? O inimigo, eles que são instrumento do inimigo, seguidores de Satanás, eles têm esse dom, eu digo assim, de farejar, porque eles são predadores. E um predador precisa identificar as presas. Então, eles te leem, fazem um raio-x ali, percebem o que? Seus traumas, carências, tudo de vulnerabilidade, e aí eles vêm para atacar nessa área, porque sabe que ali vai ser fácil para entrar. E Então, eles. odeiam as pessoas que os reconhecem. Porque quando a gente é de Deus, a gente sente. Sim, sim. E Uhum. a intuição vem, a gente usa a intuição e começa Sim. a observar e não cola. Isso, Por eles isso que a não primeira colam. coisa que eles fazem é enfraquecer para a pessoa não acreditar nela mesma. Ela começa a se duvidar no gaslight, né? Ela começa a questionar e aí ela para de acreditar na intuição. Ela deixa de acreditar porque ela fala, acho que não estou muito bem, não, né? É melhor ouvir o que ele ou ela está falando, porque essa pessoa sabe mais do que eu, entende? Tudo manipulação. Então, eles têm essa leitura das trevas porque são predadores, parasitas. Eles leem os traumas e vulnerabilidades e eles conseguem, no caso, identificar por quê. Nós sentimos, a intuição é de dentro para fora, é de Deus, é o Espírito Santo avisando ali. Então, você só de estar perto deles e delas, a gente já sente energia pesada. A gente já sente algo ali, tá estranho, né? Deus avisando. Eles não conseguem fazer isso. Eles precisam que a gente fale para eles, porque o inimigo não tem poder de entrar, de ler nossos pensamentos. Então, eles precisam que a gente fale. Eles estão perguntando e fingem que estão com essa coisa da tal audição, né? Que te ouvem como que realmente, nossa, você é especial para eles e para elas. Que às vezes eu ficava pensando, gente, nem eu teria a paciência de ficar ali ouvindo, né? Tudo que eu estou falando aqui. E nossa, eu admirava essa pessoa. Realmente, nossa, eu falava que pessoa, né, concentrada, uma pessoa equilibrada emocionalmente, mal sabia eu, né? Mas era só ouvindo para identificar tudo ali que tinha para depois poder usar para me sugar. E é isso que eu trouxe aqui para vocês nesses 6 sentidos, né? E eu passo a palavra para a Agnes para falar um pouquinho sobre essa parte da intuição também. E depois a Roseli encerra. O que eles fazem? Eles usam a triangulação também para fazer essa confusão mental e acaba misturando a questão
da nossa intuição, se você está percebendo certo, e aí você pensa que você está errada e que você deve confiar em outras pessoas. E aí eles usam a manipulação. Que a partir do momento que você começa a desconectar da sua intuição, porque eles te afastam da igreja, dos amigos, da família, de todo mundo, e aí eles tentam te convencer de confiar cada vez mais neles. E aí eles manipulam da forma que for conveniente para os desejos deles. É isso mesmo, é enfraquecendo a pessoa para a pessoa duvidar da própria sanidade mental. E aí eles conseguem. Por isso que depois a pessoa acha que não vai conseguir viver sem ele ou ela, mas quem não consegue viver sem a gente são eles, porque não é a gente, mas sim o que a gente faz por eles, o suprimento, né? O que eles. A nossa luz que vem de Deus é exatamente isso, porque eles não têm. Então, é assim, ó, enquanto eles estão perto da gente, a luz, de certa forma, está ali, né? Quando a gente vai embora, aí eles estão na essência deles, que é pura escuridão. E aí eles têm que lidar com isso. Entende? Então, assim, eles usam a gente até nisso, para sugar, por isso que a gente se sente drenada na presença deles. Né? Quando você está com alguém que é luz também, aí existe soma, existe harmonia, existe conexão, existe luz. Mas quando você está com uma pessoa que não tem, essa pessoa está só sugando, aí você começa a ficar ofuscada, né? O teu brilho começa a... Não desaparece, porque não tem como tirar o que é de Deus que está em nós. Mas sim, chega uma hora que você já não tem mais aquele brilho. Você começa a se ver como sem luz, porque... Acima, a mais, ser o melhor, e Sim. aí sempre você se colocando em segundo plano. A intuição deveria ser a nossa primeira, assim, né? Na vida, é a nossa primeira, né? Eu vejo que, assim, por eles não terem a intuição, eles vão sugando tanto da gente, com o que a gente faz, que a gente vai, não vou dizer virar as costas para Deus, mas a gente vai se sentindo menos próximo cada vez mais, porque a gente vai perdendo força para manter a nossa conexão com Deus, né? Então, eles vão pegando tudo nosso. E eu, hoje, exemplo, nas experiências que eu tive, que eu vejo, isso acontece, pelo menos assim, com os que eu vi, com todas as pessoas. Elas começam a se sentir fracas com Deus, distantes de Deus, mas eu era assim. Eu falava mais com Deus, eu orava mais, eu rezava mais. E hoje eu já não sou como antes, então já começa por aí. E nós, sem essa conexão com Deus, a gente já, assim, as portas vão ficando abertas para o resto que eles precisam fazer com a gente, sugar, né? Então, aí, e ainda, até esse ponto, eles usam contra a gente, porque depois que, se você começa a ficar um pouco mais fraca, se você é na igreja 2 vezes por semana, você vai uma, ou a cada 15 dias, ele usa contra você, querendo dizer, olha lá, né? Para quando der o descarte, já está explicado, né? Para eles já está explicado, ó, ela foi se afastando de Deus e eu pulei fora. E na verdade, eles que não têm. E assim, é muito impressionante que até quando, por exemplo, se afasta, o saber da sua vida gera um norte para o que ele ou ela vai fazer da vida dele. Porque eles não sabem, eles precisam até disso. Gente, eu desfiz, comentei com a Cris hoje, né? Que eu não compartilhei em rede social sobre a live, porque eu precisei desfazer da minha rede social, né? Porque eles usam macacos voadores para fazer triangulação. Eles ficam tão perdidos querendo fazer as coisas porque eles não têm essa intuição, essa ligação com Deus. Não tem. E eu já ouvi até alguém falar que para orar, eles são assim, perdidos nas palavras. E isso é muito comum mesmo, né? Até para orar, se é uma oração que está ali em conjunto, eles são perdidos nas palavras. Então, quando está só eles sabem que, assim,
é claro, eles tinham tudo para ser uma pessoa diferente, mas eles não souberam fazer as coisas, as escolhas certas para serem diferentes. E por isso eles olham e só enxergam um vazio. E não tem o que, né? O que vão tirar dali? E realmente acham que eles e elas são melhores do que nós, que eles são fortes, que nós somos os fracos. É uma maneira de ser, né? Eu falo que na psicologia o transtorno de personalidade é uma forma de ser, mas no espiritual é no caráter. É uma falha no caráter, é um transtorno de caráter, porque no mundo espiritual eu expliquei isso muito simples. São seguidores de Deus, que somos nós, que fizemos a nossa escolha e buscamos ser cada dia melhor, e eles seguidores de Satanás. Quanto pior para eles, melhor. É tudo invertido, né? Então, o que é bom para eles é ruim, e o que é ruim para eles é bom. E muitas pessoas, às vezes, falam, tudo ou é do diabo ou é de Deus, né? Não vê que isso é científico, não sei o quê. Mas a nossa vida é regida pelo mundo espiritual. Exato. Se você buscar Deus, né, ele está guiando a sua vida. Se a pessoa não está buscando a Deus, está vagando, né, o adversário está aí para procurar oportunidades, ele não perde a oportunidade. Um terreno baldio, vazio, o que acontece? O povo pode colocar uma placa, a favor, não jogar lixo. Vamos jogar lixo, no mínimo na calçada. Então, assim, é isso que acontece. E a gente precisa entender que a ciência e o mundo espiritual, eles caminham juntos. Exato. Caminham muito juntos. Se a gente não olhar para isso dessa forma, exato. A gente... É o que eu falo no canal e as pessoas comentam que eu fico muito feliz, porque eu, com as minhas perguntas, quando Deus revelou, eu queria entender, porque eu tenho esse carinho por essas pessoas. Eu falei, mas de onde vem isso? E por quê? Eu não sossego. Enquanto Deus não testifica e não tem a resposta. Aí eu falei, peraí, mas trauma? Mas trauma leva uma pessoa a fazer coisas que tem alguns que têm plena consciência, tá? Que eu convivi, que eu consigo identificar os que não tinham plena consciência e não fazia algo calculado, mas que era também narcisista, e aquelas que são e planejam tudo para causar realmente problema na sua vida. Eu tive ataque de ansiedade uma época, e essa pessoa sabia muito bem que foi ela que planejou tudo e foi ativando gatilhos que eu não percebi, porque era sempre de um jeito que parecia que era algo bom. Entende? Mas jogando ali o problema o tempo inteiro parecendo ser algo bom. E por que eu comecei a falar isso? Você estava falando, fugiu aqui agora. Da parte espiritual, né? Que você falou que são outras pessoas. Aí Deus, como assim? Porque um trauma, eu também tive trauma. Não, uma pessoa ir fazer isso de caso pensado, fingindo ser uma pessoa boa, isso é caráter. E a pessoa sabe, é consciente. E aí foi quando eu dei o contato zero, quando Deus me mostrou realmente essas pessoas no mundo espiritual. E eu não tive culpa, sentimento de culpa, não me senti mal, porque eu vi que não era uma pessoa como eu, que não é perfeita, que erra, mas que quando vê, quando traz a consciência, se arrepende, pede perdão e muda o comportamento. Não. Era uma pessoa que sabia que estava fazendo algo mal e ainda assim estava fazendo. Então, eu sabia que era a vontade de Deus que eu me afastasse mesmo e foi libertador. E aí eu entendi, na parte espiritual, e as pessoas falam no canal, Cris, era isso que estava faltando, entender. O psicológico, né, a parte da psicologia, a ciência, junto com o espiritual, aí sim fecha. Aí você entende o falso self e o verdadeiro self, né? O que eles tentam esconder. E aí você entende que isso é no caráter, então são pessoas, você pode ver características deles, é igualzinho de Satanás. Inveja, ressentimento, raiva no sentido de mágoa, não perdoam, né? Manipulam, posse, poder, dinheiro, tudo, aparência, tudo que é do ego, né? Que é o próprio inimigo. Tudo só que nós procuramos matar a carne todos os dias para viver mais e mais do espírito. Eles não. Não existe nada espiritual ali. São mortos espiritualmente. Não existe luz de Deus. Eles desistiram deles e delas lá no começo. Por isso que eu falo, não justifica qual o trauma que foi. Nada justifica essa pessoa tentar jogar agora essa dor que está lá
por si mesmo em cima do mundo. Se foi uma pessoa que machucou lá, agora o resto vai pagar por isso? Não, gente, isso é injusto, né? Mas é Deus que é o nosso vingador. Nós seguimos, né, fazendo terapia. Inclusive, a Agnes já esteve aqui fazendo 2 lives com a gente. Ela também futuramente será terapeuta. A Roseli também está se formando, são alunas do curso de formação em terapeutas. E já a partir de setembro já estarão aí podendo atender, ótimas profissionais, para a honra e glória de Deus. E vão estar na equipe, junto comigo lá no canal. Você que perguntou aqui, Helenice, tem 2 maneiras de você mandar o seu relato. Uma pelo meu e-mail, que eu vou colocar para você aqui, eu vou falar, relato.sobrevivente@hotmail.com, ou pelo meu website, que eu sempre deixo aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, e também nos comentários. Você clica lá no website e lá também tem uma parte que você já coloca lá direto o seu relato. O relato do canal hoje, o vídeo de hoje foi muito legal, gente. Depois assistam lá. Foi bem legal, bem assim, várias evidências de um relacionamento abusivo, essa parte da roupa que começou a fazer ela mudar. Eu tive, mas não assim desse jeito de fazer a pessoa trocar de roupa, tive um que era meio possessivozinho nessa parte, mas a maioria não era nisso que me atingia, sabe? Tentava atingir bem na área que nunca conseguiram, gente, na autoestima. Isso é uma coisa que comigo nunca deu certo com ele. Tentando dar rejeição e tudo, eu ficava... Sabe o que mais me doía? Não era o que eles tentavam causar em mim, porque não conseguia, não prosperou. Era de eu ver que uma pessoa estava tentando me fazer algo para me machucar. Isso é o que mais me dói. Até hoje eu fico... O que leva alguém a fazer isso para machucar outra pessoa? É isso que me... Graça. Então, aí o problema está na pessoa, não está em mim, não. Então, assim, a pessoa que vai se tratar, eu não tenho poder para ajudar, porque se eu tivesse, eu já tinha curado todos. Né? Todos nós já teríamos curado, salvo o mundo. Mas não temos como acabar com o mal que existe nesse mundo até Jesus voltar e separar o trigo do joio, mas podemos sim levar essa conscientização adiante. Inclusive, toda a equipe do curso, da turma de terapeutas, nós estamos... fazendo, né, juntos, um panfleto, um folder, gente, com informações em relação a como descobrir se você está num relacionamento abusivo, para entregar para as pessoas na rua, pessoas que você conhece que nunca ouviram falar desse transtorno. E em breve eu vou estar deixando aqui disponível para quem quiser imprimir ou também mandar por e-mail, né, esse tipo de conscientização. Muito legal. Então, assim, essa parte da intuição, que eu quero só concluir aqui, siga a sua intuição. Porque você, seguindo a sua intuição, você vai de verdade seguir a tua realidade. Lógico, eu sempre falo, peça a confirmação de Deus sempre. Porque nós somos falhos. Pode ser que a gente pode achar que é uma coisa, mas você sentiu algo ali? Não ignora, que nem a gente fazia antes. Mas também não vai tomar... Ora, pede confirmação, já fica prudente como a serpente. Você percebeu que já tem uma coisinha ali estranha? Não foi por acaso, ok? Aí você só fica observando os outros detalhes. Junta as peças do quebra-cabeça, Deus vai confirmar e pronto. Aí você faz o que for o melhor para você. Eu digo, o contato zero é libertador, né? É o primeiro passo para o amor próprio, porque quando você se escolhe, você sabe que aquela pessoa que está ali para te atrapalhar, para te puxar para trás, você não vai permitir, e você dá o limite, tira da sua vida e segue em paz, né? Sabendo que Deus quer realmente que isso aconteça, porque eles vêm para distrair, para você não viver o propósito que Deus tem na sua vida, porque para eles não existe propósito de Deus, não tem. O propósito deles é tentar destruir o nosso propósito, que vem de Deus, tá? Repreendido em nome de Jesus. Deus é mais em nossas vidas. Pode continuar falando, meninas, se vocês quiserem. Eu estou colocando aqui alguns comentários, não sei se alguém... Prestar atenção, né, Cris, também, porque eles são muito diferentes na rua do comportamento em casa. Então, as pessoas geralmente duvidam quando você dá seu depoimento ou comenta algum detalhe e as outras pessoas não acreditam em você. E eles geralmente fazem a triangulação, gostam de causar ciúme, insegurança, e esses ataques de ira, o tratamento de silêncio.
Então, enquanto você ainda estiver dentro dessa relação, alguns conselhos, né, que são dados em relação ao seu comportamento é agir como a pedra cinza. E o que significa pedra cinza? Tentar falar o mínimo possível sobre você, sobre seus sentimentos e não reagir. Tem que tentar ficar mais fria, mais equilibrada, para você poder montar novamente uma rede de apoio, procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, procurar uma orientação também da área financeira e da área jurídica, que geralmente eles danificam todas as áreas da sua vida. Sim, sim. É verdade. E você, Agnes, comentou sobre a triangulação. É uma situação agonizante, porque ela perdura antes, durante e depois, né? Se alguém de repente não é muito familiarizado, né? Usa esse narcisista ou essa narcisista usa uma pessoa conhecida em comum para falar algo, dizer algo que sabe que vai chegar a você. Então, aí, para fechar esse triângulo, que seria o melhor dos mundos para eles, é o quê? Você chegar neles, tirar satisfação. Aí, olha o que eu consegui fazer. E Eles mexem demora com a um nossa tempo. moral, né? Isso, moral. Eles, como eles estudam tanto a gente, né, nos detalhes, então eles sabem como fazer. E aí a gente começa a aprender que, às vezes, na maioria das vezes, a melhor coisa nessa triangulação é ficar em silêncio. Ah, falou isso, de você fez tal coisa. Não reage. Verdade? Nossa, e deixar, né? Entrar aqui, que nem eu vi esses dias. Deus deu 2 ouvidos para nós, porque quando algo não é bom, a gente não deixa ficar aqui nem descer no coração, a gente já manda direto para o outro para ir embora, né? Então, a gente faz isso com essas triangulações, porque elas vão durar enquanto essa pessoa ou essas que passou na sua vida estiverem vivas. Eles dão um descanso, mas aí eles vão fazer sempre, né? Sim, olha, alguém perguntou aqui como que eles aprendem o ciclo de abuso. Eu digo que é o paizinho deles lá em João 8,44. Eles já, desde criança, já começam a observar. Alguns casos vêm, às vezes, de um pai ou de uma mãe, e a criança já começa a olhar esse pai, essa mãe, e acha que essa maneira de ser que vai funcionar, manipulando, porque vê o pai e a mãe conseguindo as coisas. Você vê como que isso também já tem a ver com o caráter, com a essência da pessoa, de certa forma? Porque, para mim, eu fico pensando, eu veria algo assim, eu ia falar, não, eu não vou querer ser que nem essa pessoa, porque eu estou vendo que a pessoa está fazendo algo errado. Interessante, né? Se a pessoa já se identificou com aquela forma de ser, eu creio que já tem uma essênciazinha ali, meio que favorável à descendência de Caim. Assim eu vejo, entende? Sim. Na parte espiritual, isso se explica bem claro, e muitos deles vão aprendendo uns com os outros, aprendem aqui nos vídeos, também eles vão aperfeiçoando, porque conforme a gente vai saber, só que Deus já mudou o espiritual, já não tem mais para eles, já caiu por terra, né? Eles já entenderam, agora estão mudando a tática, né? E outra coisa, muitos leem livros, tem pessoas que têm canal aí ensinando como rejeitar, como dar o tratamento de silêncio, e eles admiram, falam que silêncio é ouro, né? E poder de calar, de se calar, seja frio, entende? Mas colocando de um jeito, porque o inimigo, gente, ele é astuto, ele traz algo ruim, tentando parecer que é bom. Outro dia eu vi uma frase dizendo assim, já que o inferno é horrível, então o inimigo que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer o caminho até lá parecer o paraíso. Entende? Então eles vão tentar mostrar que aquilo é bom, mas lá no fim, quando você vai, é destruição total. Só que se você já vê que é destruição logo do começo, você não vai nem dar o primeiro passo. Então eles fingem ser anjos de luz,
finge parecer que está ali para te ajudar, finge que te ama, mas lá dentro eles sabem muito bem, elas sabem muito bem que vieram para destruir, para tentar, né? Porque Deus é mais em nossas vidas. É legal também, né, Cris, a gente comentar se alguém aí descobriu que está convivendo com um narcisista, algum relacionamento, assim, evite falar, melhor não fale, né? Porque, primeiro, que eles vão descredibilizar totalmente o assunto, e eles, assim, se ainda não pesquisou, e ele for pesquisar, ele vai se refinar mais. Isso pode te deixar mais confuso, mais confusa. E aí, para sair disso, pode ficar ainda mais difícil, porque essas questões psicológicas, eles já sabem jogar, né? Uhum. Muito bem. E aí, usando os estudos disponíveis, eles vão se afinando, refinando cada vez mais e até a ficar mais difícil sair. É interessante o que você está falando, Roseli, porque eu, com duas pessoas, porque eu digo assim, por isso que eu sempre falo para orar, para Deus dar estratégia e para Deus mostrar o que faz. Sim, Porque eu já vi em caso esses dois rapazes, inclusive, do canal, que são narcisistas, um deles tem um irmão gêmeo, inclusive, e o irmão não é narcisista, é codependente, ele é. E ele falou que ele foi buscar ajuda e tudo mais, porque a esposa largou dele e falou: Você é um narcisista. E aí ele se viu no fundo do poço e ele foi buscar, porque ele estava perdendo tudo: casa, a mulher, os filhos. Ela foi embora e falou só isso. Aí ele disse que foi olhar e viu que realmente. Ele sabia que ele era diferente, ele identificava que ele fazia coisas que não tinha empatia, mas ele não entendia o porquê ele era daquele jeito, ele conta, né? E depois ele viu que realmente batia com esse transtorno e ele entendeu que ele era narcisista. E ele faz terapia, segundo ele, a esposa dele está com ele até hoje, né? Há 6 anos ele está fazendo terapia. O outro, ele descobriu porque ele se envolveu com uma borderline. E ele entrou no vínculo traumático com ela. Olha como são. Ele provou do próprio veneno, entende? E aí, o que aconteceu? Ele ficou encantado com ela, sofreu, e aí ele entendeu, porque ele sentiu na pele, o que ele tinha feito com todas as outras pessoas com que ele se relacionou. Porque ele estava sentindo aquela dor. Você vê como Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, sim, né? sim. E para nós, o que fica? O maior aprendizado, pelo menos para mim, eu creio para todos nós? Que se Deus não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, o inimigo vem tentando oferecer algo que ainda não foi suprido pelo Criador, que é o único que pode suprir. Só que como a gente não faz isso, eu tomo muito cuidado com essa parte, gente, porque assim, não foi intencional. A gente nem sabia que tinha codependência, a gente nem sabia que tinham carências ali, que tinham traumas. Estávamos buscando, sim, sem nem perceber, para tratar de uma dor que só Deus podia curar. Então eu pensava que Deus enviou essas pessoas para me ajudar nisso, que eu nem sabia o que era. Aí, então, depois, quando Deus revela, aí sim é diferente. O que fazer diante daquilo que fizeram com a gente? Aí tem que passar pelo processo, fazer o tratamento para se conhecer, para saber quem você é, a sua identidade em Deus, para você ter o seu amor próprio. E aí sim você poder ter alguém saudável para você poder viver e compartilhar a sua vida. Deus acima de tudo, e aí não tem como ninguém mais te tocar, porque uma pessoa completa, naquele que é o único que pode completar, curar as dores, as carências, quando vier alguém, não tem brecha para entrar, porque já está tudo suprido, você já está completa em Deus. Entende? Então, é libertador. Para mim, foi o maior aprendizado. E tudo que ele permitiu a gente passar, hoje ele usa a nosso favor, né? Porque a gente foi buscar, e agora vamos poder ajudar outras vidas. Seja lá como terapeuta, no meu caso, é o que Deus levantou, né? Se você tem essa coisa queimando dentro de você que quer ajudar outras pessoas na área emocional, eu falo, vai na fé e faz o que Deus te direcionar a fazer. Porque com certeza é bênção para a vida de outras pessoas. Então, Deus permitiu, mas tudo coopera para o nosso bem, porque amamos a Ele. E a honra e a glória é para Ele também. É No isso, meu gente. caso, na área do direito, né? Eu fui estudar Sim. a Lei Maria da Penha, as agressões Olha aí. físicas, alienação parental, a questão financeira, que eles geralmente destroem a pessoa, ou Sim. eles manipulam, e foi o que me despertou.
E eu vi como que os advogados não estão preparados para receber a vítima. Exato, isso é muito bom, Agnes. Você vai ser uma ótima profissional e vai poder ajudar muitas pessoas com essa parte do relacionamento abusivo. E olha só, você já se especializando numa área, né, onde vai poder ajudar as mulheres, porque muitas mulheres estão presas, ficam presas no relacionamento por conta da dependência financeira. Porque existem os dois, tá? Aqueles que vão fazer com que você ache que está tudo certo, eu vou pagar tudo para você, a pessoa deixa de seguir carreira, para de trabalhar, aí depois não consegue sair, porque depende financeiramente desse homem ou dessa mulher. Normalmente é mais com homem, mas acontece com mulher também. Ou o contrário, usa você, né, se aproveita do que você tem e faz o coitadinho, a coitadinha, que ninguém quer eles no trabalho, que ele já tentou tanta coisa e não dá certo, sai dos trabalhos tudo bico, de 2, 3 meses, ninguém aguenta, ninguém suporta, eles não conseguem manter, porque eles têm que estar no controle. Imagina receber ordem de alguém. Então, existem esses também, que aí você que vai acabar se destruindo financeiramente, pagando tudo para essa pessoa, porque tadinha. E é de um jeito, gente, que quando você vê, você já está endividada, e essa pessoa estava só fingindo, inventam histórias para tocar seu coração. Mas Deus é maior. As redes sociais, né, que as pessoas se expõem muito, rotina, é uma outra coisa que as pessoas precisam aprender a se resguardar. Mas é isso, gente. Já estamos aqui há quase 2 horas. Eu ia falar 2 anos. Tô doida já. Mas pode concluir, Roseli, você ia falar mais alguma coisa? Que eu só ia comentar sobre assim, o pedido de perdão, né, deles, que nem todas essas traições, né, que essa mulher, né, viveu. Eles vêm com um discurso de vitimista, né? Que o adversário é sujo, que ele tem uma perseguição, enfim, né? Eles têm tudo isso. Mas assim, o verdadeiro perdão, a pessoa, ela tem uma mudança a partir dali. Exato. Esse é um perdão sincero. Se a gente começa a perceber que pediu perdão, está de novo ali, de novo, né? Você viu? A gente faz o mesmo caminho para ir, sei lá, trabalhar. Tem um buraco ali. A gente passa um dia no outro. Ah, esqueci. Vai chegar, por exemplo, terceiro dia, vai desviar do buraco. Exato. Porque senão vai estragar o carro. Eles não, eles repetem. Né? E pedem perdão de novo. Porque assim eles fazem você ter a esperança de que realmente eles estão tentando, que eles vão mudar, mas ainda assim o inimigo foi mais forte, tadinho, não conseguiu, porque foi o inimigo. Eu falei, tá, foi Deus na causa. Mas enfim, meninas, muito obrigada novamente, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu vejo para todos que estão aqui, Meise, Ângelo, pastora também está aqui com a gente, a pastora Ana Ruzisca, obrigada por estar aqui com a gente novamente. Quem mais? De aluno também que está aqui, quem não é aluno ainda, né, que venha, se for a vontade de Deus, que vai ser bênção, e todo o pessoal lá que acompanha o grupo do WhatsApp, o canal, obrigada, gente, por estarem aqui mais uma vez. Deus abençoe a todos e semana que vem tem mais. Se Deus quiser, no domingo vamos fazer mais uma live falando sobre o choro e quando eles e nós ficamos doentes, né? E quando choramos e quando eles choram, para ver a diferença do trigo e do joio, né? Como é que é aí que funciona o negócio. É isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, meninas. Mais uma vez, viu? Beijo no coração. Obrigada, beijo. Beijo a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.